Opa, bom dia! Vamos fazer a leitura de hoje, sexta-feira, dia de notícia e tudo mais, onde abriu o mercado, quais eram as possibilidades. É aquela história, né? A espera é sempre a melhor opção. Se tomar cuidado e tiver paciência para esperar, sempre será a melhor opção. A gente colocou no diário aqui, como eu falei, devido à região que ele finalizou um fibro de alvo no diário, existe uma possibilidade de ficar fazendo ajustes, então com isso eu vou observar a movimentação mais rápida, naturalmente vou olhar a média mais rápida. Se a gente olhar há 3 dias atrás, essa linha amarela aqui em cima, a primeira linha amarela aqui em cima, ela era, olha aqui no passado, ó, ela era uma resistência muito forte que foi rompida. Ela abriu aqui nesse dia com um baita de um gap e no dia seguinte ela abriu e foi buscar essa linha amarela que virou, que era a resistência e veio caindo. Então eu tenho uma possibilidade de dar continuidade nela e vamos ver até onde ela pode ir. Assim que abriu, eu olhei a linha rosa, que era um suporte abaixo da média, que é a linha verde. Vamos ver no passado o que essa linha rosa fez? Ó, no passado aqui, a última histórico dela, ela era uma região de ajuste de preço, não era um suporte ou uma resistência forte. Aqui a média era uma resistência, a linha amarela era um suporte e ela ficou no meio, então ela era uma região de ajuste, certo? Veio, ajustou na média, voltou, rompeu, ajustou na média, voltou, subiu e foi embora, beleza? Então, essa última movimentação nessa região de valor percentual, ela era região de ajuste. E mais no passado, o que ela tinha mais no passado? Mas no passado ela também era praticamente a mesma situação. Ela era, ó, aqui ela já era uma resistência, aqui era um suporte que foi embora, virou resistência, suporte, virou resistência. Então tem uma certa relevância esse valor percentual que ele abriu. Assim que ele abriu, né, a gente olhou aqui, viu essa possibilidade, só que aí nós vamos olhar o que? Nós vamos estudar lá os fractais. Outra coisa antes disso, vamos dar só uma olhada no fibo de alvo. Então a gente viu aqui no fibo de alvo que ele rompeu aqui a movimentação do fibo de alvo, ele foi, terminou um mini fractal, voltou aqui, desconfigurou esse micro fractal aqui que foi rompido. Quando desconfigura, o que eu falo? Ele pode dar uma lateralizada ou vir buscar a próxima linha, que aí é uma das últimas linhas de desconfigurar esse fibo. A linha vermelha desconfigura esses fractais da linha vermelha que eu mostrei aqui, e a linha amarela desconfigura esse fibo de alta, tá bom? Então beleza, a gente já viu o que ele poderia acontecer. Aí o que eu fiz? De novo, estou trabalhando com a média curta, vamos observar o que essa média curta está nos mostrando no fractal de entrada do dia. Deixa eu só acender minha média aqui, ok. Aí eu vou lá para o meu fractal do dia, coloco o meu 35R, a abertura do dia, o que eu vou fazer? Antes de abrir, eu já fui ver se tinha dado algum sinal de ontem, ó. Tinha dado um sinal aqui, vamos ver o que ele fez ontem. Ele deu esse primeiro sinal aqui em cima, só que ele já caiu bastante e voltou próximo ao preço, aí eu não gosto de trabalhar com esse fibo. Aí ele deu esse sinal aqui ontem, na média, numa boa região de venda na média, ok. Então o que eu faço? Eu vou observar o quanto ele andou. Ele andou relativamente bem aqui. Então ao invés de eu contar 8 linhas, eu poderia ter contado 8 linhas aqui, eu resolvi contar 13 linhas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloquei o 100% na linha 13, porque, de novo, sequência de proporção áurea. 1 com 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ok? Beleza. Fiz esse estudo aqui. Assim que eu fiz esse estudo, eu vou desconfiguro aqui o meu... eu apago o meu fibo médio e vamos observar só no fibo de alvo o que ele fez. Abriu o mercado,
A coisa da paciência de esperar. Abriu o mercado, ele veio, deu um sinal aqui de venda próximo a uma linha que desconfigura um fractal, o fractal dos galhos. Quem não sabe o que é fractal de galho, de folha, o fractal maior, dá uma olhada, maratona nossos vídeos aí que tem uma aula só sobre fractais que a gente explica isso. Então aqui desconfigurou. Ele deu essa entrada aqui, para quê? Para vir fechar o fibo aqui. Ele não fez isso. Ele deu o sinal, deu ali uma pontuação, tá? Deu aqui, chegou a dar aqui, ó, 300 pontos com um stop de 500, caro aqui, né? Porque já sabendo que ele desconfigurou, poderia voltar. Ele veio nessa outra região de um fractalzinho menor também e subiu nela aqui, ó. Subiu nessa região desse fractal. Outra possibilidade de entrada seria onde aqui? A entrada seria nesse fractal correlacionado com a média, stop caro aqui em cima, stop de 700 pontos, só que ele pagou 1000 pontos aqui. Tá? Então vai do seu gerenciamento de risco, ou se não entrar com frações menores ali, diminuir o tamanho do seu FIBO, o que faz você correr um risco de ficar tomando violinada também, tá bom? Beleza, deu mais uma entrada aqui, próximo ao 100%, pintou de vermelho. Essa daqui, se tivesse entrado, já teria tomado um stop. Tá bom? Aí o que ele fez? Ele veio nessa linha, que é a primeira linha, ó. Lembra do fractal, né? Esse fractal aqui, ele tem a primeira linha de desconfigurar para lateralização ou a segunda linha que desconfigura total o fractal dele. Tá certo? Depois que rompe aqui embaixo, ele vai subir, fazer os ajustes dele. Primeira linha, ele desconfiguraria um fractal para lateralizar. Então seria a linha mais segura para venda essa, certo? Porque aí ela dá continuidade. E a que desconfigura ele é essa daqui de cima, tá certo? Essa daqui. Então vamos lá. O que foi que ele fez aqui? Qual que foi o preço que ele deu aqui? Máxima 790, 183, 790, olha aqui, ó, 183, 791, venda aqui, com stop de 500 pontos, ele veio e pagou aqui até o próximo 2.000 pontos, tá? Aí, esse foi o estudo, essa era a questão que poderia estar operando hoje para quem tinha uma ideia de fazer um ajuste de venda, devido às informações do diário, tá certo? Deu, pagou, deu as posições. Só que aí eu poderia estudar quem foi que deu esse alvo aqui, ó, mas quem foi que comprou isso aqui? Aonde que está esse sinal de compra aqui, né? Aí o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar isso aqui lá para nossa outra página. Eu vou fazer o que? Como já tem nos outros vídeos que eu explico. Quando eu tenho um sinal de alta, mas não é dado no 35R, que é a amplitude calculada pelo diário, também tem vídeo explicando sobre isso daí, eu vou para a amplitude menor dele aqui, que é o 24R. Quando eu olho no 24R, opa, ele deu um sinal aqui, ó. Ó, ele deu um sinal aqui. Como é que eu traço ele? Coloco o fibo aqui. Vamos lá, filho, funcione aí. Ctrl e T, aqui, ó. Aqui, pronto, coloco ali. Aí eu vou contar, nesse caso, como eu tinha informação que tinha aquele fibo de queda para ser finalizado, e ele finalizou um micro fractal, então ele pode reajustar. Se ele pode ajustar, eu não vou contar uma amplitude longa de linhas, contar 13, 21, 8, então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, porque ele é ajuste, é um movimento mais curto do que aquele grande. Aí é onde o sinal é aqui na linha amarela, aqui na linha amarela, beleza, coloquei na linha amarela, apaguei, de novo, leitura de fractal, rompeu a amarela, ajusta, primeiro ponto de parada para fractal aqui, desconfigura abaixo, não desconfigurou, o
que poderia ter feito quem queria trabalhar nesse sinal de alta? Entrada aqui. Por que entrada aqui? Porque você está acima da média, das duas médias, após um sinal que ele deu de segurar na última linha de suporte. Depois que ele deu o sinal da última linha de suporte aqui. Tá certo? Qual é o tamanho do meu stop e qual era o meu alvo? Vamos lá. Stop. Se eu entrei aqui... Opa. Aqui. Se eu entrei aqui, meu stop é abaixo da linha amarela. 500 pontos. Ou abaixo da média, correndo o risco de violinada, porque podia bater na linha vermelha de novo e subir. Primeiro alvo, o 100%, 500 pontos. Segundo alvo, a linha laranja, lateralizou aqui em cima, dava para quem trabalha com parcial, daria para ter trabalhado. Mais 1.000 pontos no segunda parcial, segundo alvo. Terceiro alvo, desconfigura 1.300 pontos. Aonde que ele acabou, esse cara aqui? Assim que eu tracei ele aqui, eu vou duplicar ele assim que ele rompeu. Aqui, pronto. 467, reposicionei ele, esquece o passado, acabou. Ele não foi finalizado aquele que eu mostrei lá para vocês. Então, aquele que eu mostrei lá, que ele fez, o que eu acabei de mostrar, o de queda, que a última linha, a primeira linha de ajuste dele era o 790, ele poderia ter feito a entrada aqui com essa segurança, porque isso aqui também é uma linha de fractal, e uma outra linha de fractal é essa daqui. Então, por esse de alta, poderia ter feito a venda aqui para ajuste desse cara, ou aqui para ajuste desse cara. Rompendo isso daqui, desconfiguraria a queda do passado, tá certo? E daria continuidade nesse daqui. Então, veja que teve duas correlações. Esse ajuste de alta e aquela continuidade de baixa te daria possibilidade de fazer as melhores entradas do dia de hoje. Com bastante região de ajuste de preço aqui. Os caras fizeram muito ajuste de preço aqui, ó. Bastante ajuste de preço aqui. Por que eles fazem isso? Porque eles estão, como eu sempre falo, levando a média do preço para a região que interessa para quem está dando liquidez ou montando uma posição e precisa ter seu preço médio próximo das entradas de média aqui, tá bom? Então vamos lá. Só para finalizar aqui, o vídeo já ficou extenso. Vamos voltar ali naquele que eu falei de hoje. Aqui, deixa eu voltar ele aqui para o nosso estudo. Aqui, pronto. O que ele fez ali? Segurou lá, veio de novo nessa região aqui, ó. E tá segurando. Tá certo? Para quem vai continuar trabalhando nessas movimentações aqui, deixa eu estender isso aqui. Posição. Aqui. Para quem vai continuar trabalhando aqui com esse fio de alvo, saiba que eles estão ajustando esse preço. Deixa eu colocar no 35R também, porque é o que deu sinal nessa entrada aqui, ó. Esse cara aqui é o melhor para trabalhar aqui nesse fio de alvo, tá? Então, beleza. Não se esqueça que essa linha que ele está agora é uma linha de fechamento de um fractal. Não se esqueça que toda linha de fechamento de fractal, que é um 100%, é um 161 do fractal e 100% de uma continuidade. Então, quando isso acontece, pode ficar lateral nessa região de preço. Então, aqui seria uma péssima entrada em questão ao stop, porque o stop ficaria caro. Aqui em cima ficaria esse stop, tá? Stop para mim caro. Beleza? É isso aí. Então, sempre o melhor negócio é esperar. Sempre o melhor negócio é esperar. Ótimo final de semana a todo mundo. Bons estudos. Vamos que vamos. Semana que vem estamos aí. Grande abraço.